Fala, papirador, beleza? Iniciando um novo módulo, círculo e circunferência. Então, nesse módulo, você vai ter uma quantidade enorme de situações onde você vai aprender a trabalhar com tudo que você imaginar de circunferência. Então, é uma aula muito importante. Você que tem dificuldade de entender como trabalha com essa figurinha tão emblemática, fica aqui comigo, presta atenção que tem muito conteúdo agora nesse módulo. Vamos começar agora falando sobre definição e descrevendo cada elemento que a gente possa vir a ter dentro do nosso círculo / circunferência. E você, sabe a diferença do círculo para a circunferência? Então vamos começar falando disso? Pessoal, círculo é a região maciça, é a região completa dentro desse região circular. A circunferência é só a linha, pessoal. Circunferência é a linhazinha em volta. O círculo é toda essa região aqui. Eu marquei só metade para não atrapalhar, porque eu vou falar de outras coisinhas aqui. Mas eu estou deixando marcado aqui uma semicircunferência, ou seja, ela é metade da circunferência. Porque, olha só, esse segmento aqui, ó, que parte de um centro O, até a extremidade, a gente chama ele de raio. Então, se daqui até aqui é raio, eu peguei desse mesmo centro e liguei aqui, ó, de forma que quando ela atravessa de uma ponta a outra da circunferência, eu chamo isso de diâmetro. Botei o desenho aqui. Então, o diâmetro, ela é 2 vezes o raio. É um segmento que parte de uma ponta a outra da circunferência, necessariamente passando pelo centro. Outro segmento muito importante é o segmento AB. O segmento AB, a gente define ele como corda. Corda é um segmento que parte de uma extremidade a outra da circunferência, não passando pelo centro. Porque se esse segmento aqui passar pelo centro, ele vira um diâmetro. Então, todo diâmetro, ele é uma corda, mas nem toda corda é um diâmetro. E aí, olha só, eu coloquei mais um segmentozinho aqui, ó. Se vocês perceberem, um segmento que encosta no ponto médio da corda. O segmento que sai do centro e encosta o ponto médio da corda, a gente chama de flecha. Flecha é o segmento. E necessariamente a flecha, quando ela toca o ponto médio, a gente chama ela faz um ângulo de 90 graus. Bacana, pessoal, até aí. Então, a gente já definiu semicircunferência, que é metade de uma circunferência. O que é círculo e o que é circunferência? O círculo é a parte maciça, a circunferência é só a linha. Definimos raio, definimos diâmetro, corda e flecha. Vamos definir agora o que é um segmento circular e o que é um setor circular. O setor circular é a região formada por 2 raios. Simples assim. Eu abro aqui, ó, eu tenho um centro O, botei aqui raio, daqui aqui até raio. Essa delimitação de 2 raios aqui forma o nosso setor circular. No nosso material, lá na página 4, fala assim, ó, é a região limitada da circunferência. É como se fosse a fatia da pizza, do círculo. Por que círculo? Porque eu estou usando a parte de dentro, ó. Então aqui, ó, quando eu delimito, pego estico o raio, estico aqui, eu chamo isso de setor circular, que é diferente do segmento circular. Que aqui, ó, a gente tem uma corda. Concorda aqui, ó? A corda AB. O que sobra dessa corda aqui, em direção à circunferência, é o que a gente chama de segmento. Aqui, ó, ele diz que a definição é a menor região limitada por uma corda. Então, a região limitada pela corda, a gente chama de segmento circular. Outra coisinha muito importante aqui, ó, definição de arco. Arco, diferente do segmento, vocês percebem que o segmento ele determina uma região no círculo. O arco, ele já delimita uma parte na circunferência. Porque, olha só, o arco ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó, ponto A, o ponto B. É essa região vermelhinha aqui, ó, que determina o comprimento dessa parte da circunferência. Então, o arco ele delimita aqui essa região da circunferência e o setor circular no círculo. Outras coisinhas importantes aqui, ó. Esse segmento aqui, R, a gente chama ele de secante.
Pô, Viana, mas parece muito com a corda. Olha só a diferença que eu falei. Eu falei que era uma reta. Na corda a gente tem um segmento, ele tem começo e fim. Aqui não, a gente tem uma reta. Uma reta R cortando essa circunferência. Quando essa reta corta uma circunferência, uma reta, a gente chama ela de secante. E quando essa secante ela passa pelo centro do diâmetro aqui, ó, pegando o diâmetro todo, R mais R, a gente chama essa reta de reta diametral. Ela é uma secante, só que quando ela passa pelo centro, ou seja, coincidindo com o diâmetro da circunferência, a gente chama ela de reta diametral. Bacana, pessoal? E por fim, não menos importante, vamos precisar bastante desse conceito aqui, o conceito de tangente. O conceito de tangente, ela é a reta que vai tocar um ponto na circunferência. Ela está externa, mas ela toca a circunferência. E tem uma característica, quando eu pego o raio, o centro da circunferência aqui, e ligo na tangente, ela necessariamente forma um ângulo de 90 graus. Outra coisa também que é muito comum, quando eu estico uma reta, e essa reta, a gente vai falar muito disso em geometria analítica, eu pego essa reta e ela coincide com o diâmetro e toca no ponto de tangência, a gente costuma chamar de reta normal. Ou seja, a reta normal é a reta que vai passar pelo centro da circunferência, ou seja, ele vai contornar todo o diâmetro da circunferência e vai tocar exatamente no ponto de tangência. Essa reta a gente chama de normal. E o que é importante é que quando eu pego o raio, ou seja, o centro da circunferência até a extremidade e ligo ao ponto de tangência, forma o ângulo de 90. Próxima aula tem muita coisa por vir. Falamos apenas de alguns elementos. Vamos falar agora sobre algumas características e tamo junto.